Então, boa noite. Esse é o mini curso Autorregulação da Aprendizagem e o uso do Google Agenda. A gente está chamando de Google Agenda, mas vocês vão perceber, na verdade, que o Google Agenda, quando nós formos falar sobre ele e mostrar o como pode ser usado, ele vai estar integrado a outras duas ferramentas que nós vamos destacar, então, nessa noite, que é a ferramenta do Google Keep e a ferramenta do Google Tarefa. Então, no título do nosso minicurso está lá o Google Agenda, mas nós vamos falar também sobre essas duas ferramentas, porque elas estão integradas à plataforma do Google Agenda. Gostaria de iniciar, antes de mais nada, novamente agradecendo a todos que estão conosco neste minicurso. Nós temos professores, temos estudantes da graduação, da pós-graduação, temos profissionais interessados também em aprender um pouco mais sobre essas ferramentas, mas eu gostaria também de apresentar a vocês o nosso grupo de pesquisa. Eu vou pedir aí para que os nossos colaboradores, que esse minicurso está aí sendo organizado por uma equipe, né? A qual eu já quero agradecer, que são meus alunos. Vou pedir aí para eles abrirem aí as câmeras, né? A Érica já abriu a tela, para vocês conhecerem rapidinho. Quem puder, né, abrir a câmera para que os nossos convidados possam conhecer vocês. Aí a Érica, nós temos o Gustavo, a Eliene, deixa eu olhar aí quem está aparecendo. A Manu, não sei se a Inisete vai aparecer por aí também, a Roberta. Se eu esquecer de alguém, por favor, me lembrem aí. O Fernando eu vi também que já entrou, todos nós aqui, não sei se a Sassá conseguiu entrar, mas todos nós fazemos essa equipe que organizou, que está organizando, na verdade, a divulgação desse minicurso. Então, o nosso grupo se chama NEAC, que é Núcleo de Estudos Aplicados ao Comportamento. A gente estuda o comportamento humano aplicado numa interface entre a área da educação, psicologia e segurança pública. Trabalhamos no nível de graduação, com alunos de graduação, alunos de pós-graduação, né, estrito sensu, que são alunos de mestrado, doutorado, temos também alunos de pós-doutorado, e nós temos aí colaboração de diferentes grupos de pesquisa no Brasil, né? Então, esse é o grupo que está aqui oferecendo esse mini curso, e já vou pedir aqui a ajuda dos nossos colaboradores, nossos organizadores aí, que eu vou fazer uma pegadinha com eles, tá bom, gente? Que eles coloquem aí no chat o link do nosso YouTube, né, das nossas redes sociais, para que vocês possam acessar, conhecer. Nós estamos gravando, porque posteriormente nós vamos disponibilizar esse vídeo, assim como existem outros já no nosso YouTube, no nosso canal do YouTube, para que você possa acessar e ter ali diferentes minicursos à sua disponibilidade. Então, é só você ir lá, acessar. Esse, inclusive, vai estar lá. Caso tenha alguma informação que você não tenha ficado claro, que você queira revisar, você pode ir lá e acessar esse minicurso, assim como você pode indicar o vídeo para outras pessoas, que pode ser que seja bastante útil. Então, é um minicurso que vai ser rápido. Nossos minicursos, eles têm tentado assim, ser bastante objetivos, especialmente tendo em vista o nosso tempo, que é cada vez mais corrido, né? Então, nós vamos tentar fazer um minicurso numa duração de 1 hora, se passar disso, pouca coisa além de 1 hora, ok? Então, já vou pedir aí para a Érica compartilhar a tela para nós iniciarmos, então, o minicurso desta noite, que tem como título Autorregulação da Aprendizagem e o uso do Google Agenda. É importante dizer que esse minicurso, ele foi planejado para ajudar alunos que estão em processo de formação, a graduação e pós-graduação, para que esses alunos possam ter mais autonomia e saber como organizar uma rotina de estudo. Mas também pode ser utilizada, as informações aqui que vão ser disponibilizadas,
podem ser utilizadas também no âmbito profissional. Então, essas ferramentas que vão ser apresentadas, você pode sim usar para planejar a sua rotina de trabalho. Não só isso, mas se você quiser também, você pode utilizar para planejar a sua rotina pessoal. E você pode, inclusive, integrar as diferentes agendas que você tem na sua vida, né? De formação acadêmica, de atuação profissional, de compromissos pessoais. E aí você tem, então, como planejar a sua vida, observando o que você tem estabelecido como meta, como metas, e avaliando as estratégias que você está estabelecendo aí para alcançar essas metas. E aí está, gente, o compartilhamento da tela, a indicação do nosso título. Então, como eu acabei de dizer, esse curso foi planejado para o campo mais da formação acadêmica, mas você pode sim usar essas ferramentas que nós vamos apresentar aqui para a organização e planejamento da sua rotina pessoal e de trabalho, tá bom? Por isso que eu vou aqui apresentar alguns conceitos que eles vão se aplicar um pouco mais ao campo da formação acadêmica, mas eles também podem ser aproveitados para potencializar a nossa produção profissional e também a organização do nosso planejamento de vida pessoal. Pode passar, Érica. E aí eu já vou fazendo aqui uma pergunta, né? Essa pergunta que está bem aí na tela. Como é que você organiza suas tarefas diárias? Na verdade, teria que ter uma pergunta antes dessa, que é a seguinte: você organiza as suas tarefas diárias nas diferentes dimensões, né? Profissional, de formação acadêmica, pessoal. Você para organizar, planejar a sua rotina diária, a sua rotina semanal. Se você pudesse estabelecer uma nota variando de 0 a 10, de 0 a 10, o quanto que você daria de 0 a 10 para essa sua organização do planejamento? Se você consegue organizar a sua rotina de trabalho, a sua rotina profissional, estudantil, de formação acadêmica, pessoal, tu consegues parar e planejar essas agendas diferentes? De 0 a 10, não precisa você colocar no chat, mas eu vou pedir para você pensar e fazer essa autoavaliação. Todos nós temos metas nas nossas vidas, né? Algumas metas, quando a gente planeja a nossa vida, a gente estabelece metas. Profissionalmente, eu quero alcançar este objetivo. Na minha formação acadêmica, em nível de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, eu tenho como meta esta bem aqui. Na minha vida pessoal, eu tenho esta meta. Mas apenas estabelecer metas não vai me dar subsídios para alcançá-las. Eu preciso planejar, estabelecer estratégias e esse estabelecimento de estratégia vai servir como planejamento para que eu, passo a passo, possa alcançar o objetivo estabelecido. Eu vou aqui apresentar um pouquinho a vocês de forma muito sucinta. Pode passar, Érica. Um pouquinho sobre a teoria que a gente estuda, né? Que é a teoria social cognitiva. Mas preciso dizer que vou falar muito brevemente da teoria social cognitiva, apenas para a gente entender um pouquinho o que é autorregulação, para que a gente possa fazer uma aplicação ao uso das ferramentas que nós vamos aqui focar nesta noite, porque o nosso principal objeto de apreciação nesta noite é o uso do Google Agenda em integração com o Google Keep e com o Google Tarefa. E aí tá, ó, aí no slide, tá falando um pouquinho sobre essa nossa corrida do tempo, né? Contra o tempo. Todos nós parece que estamos correndo continuamente contra o tempo para realizar as nossas atividades, nossas obrigações. Então, com a nossa rotina diária cada vez mais corrida,
é fundamental nós sabermos planejar, organizar, controlar nossas atividades para que a gente possa alcançar os objetivos que a gente tem proposto para a nossa vida, nas diferentes dimensões. Pode passar, Érica. E é aqui que eu vou falar, começar a trazer muito sucintamente a teoria social cognitiva de Albert Bandura. Nós vamos disponibilizar esse vídeo no YouTube e na descrição do vídeo a gente vai colocar o link de algumas referências que, caso você queira se aprofundar, você pode ter acesso a essas referências, ler um pouco mais e ampliar seus conhecimentos em relação a esses conceitos, ok? Então, regulação do comportamento. Será que a gente consegue regular o nosso comportamento? Como é que isso cabe dentro do planejamento, do que consiste ser um planejamento da nossa vida diária, né? Para a teoria social cognitiva, antes de mais nada, o que é a teoria social cognitiva? É um modelo teórico que foi criado por Albert Bandura, que é um teórico contemporâneo que ainda está vivo, não vou aqui entrar em muitos detalhes, mas esse modelo teórico tem um objetivo, entre muitos outros, mas de uma forma mais central, de tentar explicar como que o indivíduo, eu e você, como é que nós nos desenvolvemos e por que nós nos comportamos de determinada forma. E aqui vem entrar no centro da nossa discussão dessa noite o comportamento humano. E é importante dizer que o meu comportamento humano, assim como o seu, ele é regulado tanto por fatores que são externos a nós, ou seja, que estão fora de nós, né? Além de nós, como, por exemplo, as condições de trabalho, as condições de estudo, as condições de vida, estruturas, e assim por diante. Mas também ele é controlado pelo exercício do nosso autodirecionamento, ou seja, pela possibilidade que nós temos de exercermos controle sobre os nossos pensamentos, sobre o que a gente sente e sobre o que a gente faz, que são as nossas ações. E é através disso, dos nossos processos autorregulatórios, que a gente consegue direcionar o nosso comportamento, quando a gente, de fato, consegue regular o comportamento. E aqui eu já vou. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Digam aí no chat. Estão conseguindo me ouvir bem? Então, eu não vou botar o fone, vou continuar aqui. E aqui eu já vou trazendo a autorregulação da aprendizagem, que ela está estruturada em uma forma triádica e cíclica de 3 formas. Primeiro, comportamental. Estou acompanhando aqui no chat que todos estão se manifestando, estão dizendo que estão conseguindo me ouvir, então eu vou continuar, tá bom? Então, de 3 formas. Primeiro, comportamental, que depende da forma como a gente se auto-observa. Você consegue parar, tirar tempo para observar o seu próprio comportamento? Como você ajusta as estratégias e os modos das ações para você alcançar os seus objetivos? Então, esse é o primeiro ponto, né? Não há uma ordem hierárquica, mas de forma didática eu vou mostrar nessa ordem. Então, o segundo ponto. Pode passar o slide, Érica, obrigada. O segundo ponto é o ambiental. Como é que você avalia essas condições estruturais? Se você tem algum poder sobre elas para organizar, se você consegue fazer essa avaliação das condições estruturais que são impostas a você. E o terceiro nível, que é a autorregulação interna, que é quando nós conseguimos controlar nossos pensamentos, sentimentos, a forma como nós monitoramos e controlamos as nossas estratégias de ação. Então, é algo que é interno. Deixa eu ver aqui. Alguém colocou alguma observação no chat? Não entendi, Manu. Vou seguir aqui. E aqui eu já vou para o ponto-chave dessa noite, que a gente vai focar num modelo de autorregulação que está baseado na literatura de Zimmermann. Eu vou usar aqui, vou chamar a fonte de 2000, do ano de 2000, de Zimmermann, para falar sobre esse modelo cíclico de 3 fases, que é o que nós vamos usar para fundamentar a forma como nós vamos olhar o Google Agenda.
Esse modelo propõe 3 fases, e essas 3 fases, elas são cíclicas. Essas sim são cíclicas, desculpe, a anterior não. Então, essas são cíclicas. Quando uma termina, a outra começa, e assim por diante, sucessivamente. Então, a primeira delas, a gente vai chamar de fase de previsão, que é quando a gente para planejar a nossa vida. Então, antes de você executar qualquer coisa, você para planejar, para prever as suas ações, né? Para decidir o que vai ser feito, estabelecer as suas metas, planejar estratégias. Então, esta fase, a gente chama de fase de previsão, ela é a primeira desse processo cíclico. Então, antes de você começar a agir, antes de mais nada, você para e planeja, estabelece as metas e planeja o que vai ser feito para alcançar essas metas. A segunda é a fase do desempenho, que é quando você consegue observar, monitorar como você está executando aquilo que você planejou. Eu planejei fazer aquilo em determinado dia. Você consegue acompanhar direitinho como essas coisas estão acontecendo? Ou a gente sequer planeja, a gente deixa a vida me levar, a vida leva eu. Tem gente que age assim, né? Às vezes é mais fácil, só que dificulta no estabelecimento das nossas metas, compromete o nosso desempenho, né? E aqui a última fase é quando a gente quando a gente conclui as atividades que a gente tinha estabelecido e a gente então para avaliar o que a gente fez, se foi bom, se não foi, o que precisa melhorar. A gente chama essa fase de fase da autorreflexão. Então a gente tem 3 pilares, que é de forma bem sintética, planejar, segundo, monitorar o que eu estou fazendo, o que eu planejei, e terceiro, avaliar tudo aquilo que eu fiz para ver se foi bom ou não. E aí a gente já vai, portanto, no Google Agenda. Pode passar o slide, por favor. Nós vamos apresentar aqui o Google Agenda integrado com o Google Tarefa e o Google Keeping, e a gente vai exatamente aplicar esses conceitos. Como é que a gente vai parar para planejar a nossa rotina de vida? Como é que a gente vai usar essas ferramentas para monitorar as estratégias que eu estabeleci para alcançar os meus objetivos? E, por fim, como é que a gente vai usar essas ferramentas para avaliar o meu próprio desempenho? Esses 3 pilares nós vamos tentar aplicar, a gente não vai tentar não, a gente vai aplicar ali ao uso do Google Agenda, tá bom? Então, aqui eu vou pedir para a Erika tirar o compartilhamento dela, que agora eu vou compartilhar minha tela, e eu vou mostrar para vocês como é que eu uso o Google Agenda. É importante dizer que existem muitas formas de usar o Google Agenda, né? Por enquanto, vocês estão me ouvindo bem? Está indo bem até aqui? Digam aí no chat, por favor. Está indo bem. Ok. Então, agora eu estou compartilhando a minha tela e eu vou mostrar para vocês como é que eu faço. Espera que abriu a telinha bem aqui. Como é que eu faço. Só um pouquinho, gente. Como é que eu faço aqui? Vou só tirar essa tela aqui. Isso. Como é que eu faço para organizar a minha rotina de vida aplicando esses 3 pilares, planejamento, monitoramento das minhas estratégias e avaliação do meu desempenho, utilizando o Google Agenda integrado com o Google Keep e com o Google Tarefa. Mas preciso dizer que existem muitas formas de usar o Google Agenda. Quem vai dar o ritmo, a forma, vai ser você, junto com a sua rotina de trabalho, com a forma como você acha melhor organizar, ok? Então, eu vou mostrar as possibilidades dessa ferramenta e você vai adaptando as suas necessidades dentro da realidade que é imposta a você, tá bom? Então, olha só. O Google Agenda é como se fosse uma agenda, né? Só que essa agenda que nós vamos mostrar aqui, como ela tem diferentes recursos, você pode utilizar essa agenda para te tornar mais produtivo, mais produtiva, né?
Então, você pode adicionar e controlar eventos e compromissos, você pode compartilhar programações, por exemplo, qualquer dúvida, isso, vocês podem, as perguntas que vocês tiverem a partir desse momento, sobre o uso dessa ferramenta, vocês podem colocar aqui no chat, que eu estou acompanhando pelo chat as manifestações de vocês, tá bom? Então, a gente pode controlar a nossa rotina de trabalho, de estudo, né? Através do registro dos eventos que a gente vai participar, ou que a gente está participando. A gente pode compartilhar programações com outras pessoas, utilizando videoconferência, como a gente está fazendo agora. A gente pode integrar tarefas ao Google Classroom, que algumas pessoas usam para dar aula. Vou já falar sobre o celular. Mas já adiantando, sim, eu uso os dois, na verdade. A Roberta perguntou se dá para usar o Google Agenda pelo celular. Dá, e recomendo que você baixe, dá para você baixar, é gratuito e você pode integrar, mas vou já falar, quando chegar nessa parte, eu explico direitinho como é que você pode fazer, tá bom? Mas você pode integrar o que você usa, parear o que você usa no seu computador com o celular. Então, quando você estiver na rua e precisar fazer alguma anotação ou verificar qualquer que seja o compromisso ou planejamento, você pode acessar do seu celular o que está estabelecido no seu computador, porque é apenas uma plataforma virtual. Então, aí você pode integrar essas tarefas ao Google Classroom, quem dá aula usando o Google Classroom. Não vai ser objeto da nossa análise dessa noite, porque nós vamos nos concentrar no uso apenas dessa ferramenta. Você pode agregar agendas pessoais a públicas, então, se uma instituição quiser agregar o teu e-mail a uma agenda deles de reunião, é só eles agruparem o evento com o seu e-mail e você automaticamente visualiza aqui no Google Agenda a reunião ou o evento que é estabelecido por eles lá. Mas lógico que você precisa autorizar liberando o seu e-mail, né? Então, você pode criar eventos recorrentes, que eu vou explicar aqui. Você pode agendar reuniões com videoconferências, como eu falei também. E aí você tem aqui essas duas outras ferramentas, que é o Google Keep e o Google Tarefa, que eu vou mostrar para vocês. Mas vamos lá, o Google Agenda primeiro. Quem tiver computador e quiser acompanhar pelo computador, você pode ir acompanhando. Há uma diferença entre a visualização do Google Agenda pelo computador e pelo celular. Então, esse formato que vocês estão vendo aqui, ele é do computador, ok? Então, olha só, você tem aqui, portanto, a agenda dos dias, né? Do mês, direitinho aqui, no calendário. Aqui, você tem a visualização das tarefas. No de vocês, quem não tem ainda o Google já todo formatadinho, vai aparecer mais ou menos assim, ó, zerado. O meu ainda tem algumas coisas mais lá para frente, porque eu já fiz um planejamento mais para frente de alguns elementos, né? Mas no de vocês não vai ter nada. Então, nós vamos começar por parte, de forma bem didática. Então, primeiro aqui, você tem a visualização do seu calendário do mês, né? Você pode passar, você pode voltar. Na medida em que você seleciona aqui, ó, vai alterando os dias e você tem acesso às agendas estabelecidas para cada dia. Eu estou mostrando aqui a minha agenda do dia 5 de julho, onde vocês percebem que ela está cheia de tarefazinhas que estão riscadas, isso quer dizer que essas tarefas elas já foram cumpridas, eu consegui realizar essas tarefas. Eu vou explicar direitinho como é que a gente coloca a tarefa, como é que a gente coloca evento, como é que a gente marca quando eu realizo a tarefa, e assim, vou já explicar tudo direitinho, tá bom? Então, aqui, você tem o calendário, você tem a visualização da sua agenda e das suas tarefas aqui para o dia. Se você disser assim, não quero visualizar por dia,
Você pode vir aqui nesse botãozinho e escolher, ó, tem a opção dia, que você enxerga assim, em forma de lista, todos os teus eventos e tarefas planejados para aquele dia. Você tem também a visualização por semana, que aí você tem uma visualização de tudo que você tem que fazer durante aquela semana, ok? Tem gente que prefere assim. Tem por mês, que você tem uma visão geral. Então, você tem uma visão geral do mês, das tarefas e eventos para o mês. Você pode também programar um formato aqui, como eu não uso, não vai aparecer nada para mim, mas você pode programar um formato específico, diferente desse que está aqui. E você pode também visualizar por 4 dias. Então, você escolhe a opção de visualização. Então, para mim, no caso, como eu tenho muitas tarefas por dia, eu prefiro usar por dia, mas eu alterno de vez em quando, por semana, para visualizar, ter uma visão melhor. No entanto, eu vou deixar aqui para gente acompanhar por dia, para a gente entender melhor como funciona, tá bom? Aqui é para você mostrar, se você deixar habilitado essa parte bem aqui, você vai poder ter acesso, vai ficar no seu registro aqui todas as tarefas que você realiza, mas que você já realizou, já cumpriu, mas que você não quer que suma, para que você tenha um controle de tudo aquilo que você já fez. E você pode escolher não deixar assim, que aí você perde todas essas possibilidades também de visualização do que você conseguiu fazer ou não, tá bom? Estou primeiro dando uma visualização geral de como é para a gente depois ver como é que funciona, tá? Mas é uma ferramenta bastante intuitiva. Ela é bastante intuitiva, ela não dá trabalho para entender ou não. Você mexendo, você consegue saber como utilizar. Vou apresentar aqui um caminho para tentar facilitar o percurso de vocês, mas é bastante intuitivo, você pode ter acesso a essas informações tranquilamente. Inclusive, pela internet, existem muitos tutoriais que você pode acessar. Isso é só mais um, ok? Aqui, gente, ó, ainda nessa lateral, você pode criar eventos, né? Que eu vou deixar para mostrar para vocês daqui a pouquinho. Mas a primeira coisa que eu sugiro que você faça, como a gente está fazendo uma aplicação para os 3 pilares, que é planejamento, controle das minhas atividades e autoavaliação de desempenho, a primeira coisa que eu sugiro que você faça ao usar essa ferramenta é que você olhe para ela, pense nela como um planejador e também como uma ferramenta para controlar e para você se autoavaliar, independente de qualquer que seja a dimensão da sua vida, profissional, de formação acadêmica, pessoal e assim por diante. Então, aqui nessa lateral, você tem a possibilidade, quem não acessa, quem ainda não usou nenhuma vez, isso aqui vai ficar apenas algumas agendas que são automáticas do Google Agenda, como, por exemplo, os feriados do Brasil. Isso aqui já vem. Essas outras aqui, a gente que coloca, a partir da nossa realidade, dos nossos compromissos. Então, você pode criar as suas agendas, que são grupos de responsabilidades. Então, as minhas, você clica aqui, ó, outras agendas, você clica no maisinho, e você pode criar uma nova agenda clicando aqui. E aí você preenche a descrição e cria, tá bom? Eu vou voltar aqui porque eu já criei. Então, você quer criar a sua agenda, você quer planejar a sua vida, primeiro organize por categorias como é que você quer administrar isso. A minha vida acadêmica, na disciplina lá da professora X, vou fazer uma pasta só com tarefas e responsabilidades para a disciplina da professora X. Ah, da minha tese, a construção da minha tese. Vou aqui colocar uma agenda só para a construção da minha tese. Ah, é um curso que eu estou fazendo. Vou colocar aqui uma agenda só para esse curso específico. Porque aí você pode usar. Isso eu estou dando um exemplo para a formação acadêmica, mas a mesma coisa você pode fazer em relação à sua vida profissional. Quero fazer ali uma pasta ou uma agenda específica lá para um grupo de trabalho que eu tenho lá no meu trabalho.
né? E assim por diante. Eu, por exemplo, aqui, eu usei o Color Code. O que, que é isso? É uma técnica de codificação de responsabilidade que você usa cores, estabelece cores para os diferentes grupos de responsabilidades, vamos chamar assim. Então, por exemplo, eu aqui, todas as coisas relacionadas à FAED, à Faculdade de Educação que eu dou aula, eu vou e marco nessa cor bem aqui. Vai aparecer para mim essa cor bem aqui. Todas as coisas relacionadas ao meu e-mail institucional estão aqui no azul. Todas as coisas relacionadas por exemplo, a minha disciplina, a Infância, Cultura e Educação que eu dou, estão bem aqui. A ONEA, que é dessa cor. Minhas questões pessoais está de vermelho. A um dos programas de pós-graduação que eu dou aula está verde e o outro está laranja. Você pode escolher a cor, é só clicar aqui do lado e aí você escolhe a cor e estabelece a cor que você quer, caso você queira trabalhar com o Color Code. Só para vocês terem uma ideia, aqui eu vou pegar por mês, e aí fazendo uma visualização por mês, vou pegar aqui por semana que fica melhor, fazendo uma visualização por semana, por exemplo, nesta semana específica, eu consigo ver que as minhas tarefas, as minhas responsabilidades, elas estão muito na direção ali das aulas que eu estou dando no curso da faculdade, né, da Faculdade de Educação, das questões relacionadas ao meu grupo de pesquisa e também das questões relacionadas ao programa de pós-graduação. E é um mês que é atípico, porque é um mês de férias, então, querendo ou não, as responsabilidades, elas diminuem, as tarefas, elas diminuem. Vocês podem estar se perguntando o que é esse monte de risquinho aqui em lilás. Isso aqui são as tarefas. A gente está falando primeiro dos eventos, das responsabilidades. Ó. Aqui uma reunião que eu tive, outra reunião, e assim por diante. O dia da disciplina, ok? As tarefas eu vou já explicar como acontece. Então, a primeira coisa que eu sugiro a você, pensando naquele nosso primeiro pilar, que é o pilar do planejamento, é você organizar a sua vida a partir dessas categorias, estabelecer cores. E aí, quem vai dizer isso é você, junto com a sua realidade, com as demandas que você tem. É importante dizer que isso aqui precisa estar habilitado, porque se não tiver habilitado, não vai aparecer para você aqui na sua visualização. Por exemplo, na especialização, que é esse bem aqui, ó, se eu não deixar habilitado, ele vai desaparecer. Eu não vou visualizar aqui. Então, você deixa habilitado. Por isso que tem aqui, todos eles estão habilitadinhos aqui, para que eles possam ser visualizados por mim aqui nesta área. Ok? Alguma pergunta até aqui? Posso seguir? Pode seguir, professor. Tá ótimo. Então, olha só. Pensando numa questão de planejamento, eu então começo aqui organizando as minhas agendas. Eu começo organizando as minhas agendas. A agenda de trabalho, as minhas agendas de escola, de formação acadêmica em nível superior, pós-graduação, graduação, as minhas agendas pessoais, tudo direitinho aqui. Ok? Então, aqui, ó, depois que você coloca isso aqui, você consegue visualizar mais ou menos como é a tua vida. Existem pessoas, a partir desse momento, a gente começa, então, a planejar a nossa vida. Eu vou dar uma sugestão de como fazer. Existem pessoas que não estão acostumadas a planejar, né? Então, o uso dessa ferramenta ajuda demais. Quem consegue, de fato, aplicar, usar a ferramenta, consegue perceber que a produtividade é muito maior. Eu consegui ver isso, esse efeito, para mim, profissionalmente. Eu consigo ter um controle maior dos meus compromissos, das coisas que eu tenho que fazer. E eu consigo, inclusive, avaliar se eu estou dando conta desses compromissos, dessas muitas tarefas, e ver o que eu preciso melhorar. Então, depois que eu organizo isso aqui por agenda, aí sim eu começo a marcar no meu planejamento os eventos que eu tenho, os compromissos que eu tenho agendados para a semana, para o mês. Como é que eu me organizo?
Vou voltar aqui em cima. Como é que eu me organizo? Então, vocês vão perceber aqui, ó, que eu tenho dois lembretes que são fixos na minha agenda que eu vou mostrar para vocês como é que fazem. Um lembrete é em relação ao planejamento. Então, eu sei que toda segunda-feira eu tenho que sentar e planejar a minha semana. Quais são os eventos, os compromissos que eu tenho que cumprir naquela semana? Aí eu venho, então, e marco. Tem esse aqui na segunda, tem esse aqui na terça, tem aquele ali na quarta, e organizo a minha rotina semanal. Primeiro, então, eu coloco os compromissos que eu tenho durante a semana, os diferentes, né? Existem compromissos que são fixos, como, por exemplo, um horário fixo de trabalho. Então, se você quiser, você pode também deixar esse horário fixo de trabalho marcado permanentemente, que eu vou mostrar para vocês como é que faz. Então, você pode escolher planejar a sua rotina por dia, o que eu não acho que seja muito produtivo, porque você perde a capacidade de planejamento mais amplo, mais abrangente. Existe também planejamento mensal, mas aí, do meu ponto de vista, fica um pouco longe demais. Você pode fazer um planejamento mensal, mas não tão detalhado. Mas acredito que esse mais detalhado, como esse que eu faço aqui, ó, fica mais interessante. Você, uma sugestão, mas é você que vai ver o seu ritmo. Você fazer esse planejamento por semana. E aí, como é que então que eu estabeleço, como é que eu incluo aqui as minhas tarefas da semana, né? Como é que eu incluo as minhas tarefas da semana? Então, eu vou bem aqui, ó, colocar em semana. Vamos dizer que eu estou aqui planejando a minha vida para a semana. Tenho as tarefas, tenho compromissos da disciplina que eu dou, tenho compromissos do trabalho, das diferentes áreas do trabalho. Então, o que eu tenho para cada dia daquele, né? Então, como é que eu faço para colocar aqui os meus compromissos? Você tem algumas opções. Ou você clica no horário, o horário está bem aqui do lado, olha. Aqui é manhã, AM manhã, e aqui mais para cá, noite, tarde, noite, tá bom? É diferente do horário. Você pode, inclusive, configurar diferente, fazer a configuração diferente a partir daqui. Você vai em configuração, e você estabelece o jeito que você acha melhor. A língua, o país, o formato por data, formato de horário. Tá vendo? Ó, posso mudar aqui, vou mudar aqui para a gente ver como é que fica lá. Eu posso mudar o fuso horário, caso você seja de um fuso horário diferente. Posso mexer nessas questões aqui. Se eu quero que mostre para mim o relógio mundial, eu posso fazer isso. Tem alarme, Madá. Eu vou já explicar para vocês como é que chega nessa parte do alarme. Eu posso mexer nas configurações nessa parte aqui, tá bom? Nessa parte. Então, vocês vejam aqui que já mudou para mim o horário. Então, aqui, como é que eu faço, portanto, para colocar os meus compromissos na minha agenda? Eu posso simplesmente vir com o cursor e clicar, vamos dizer assim, que na segunda-feira do dia 5, vou pegar um mais vazio aqui, que na terça-feira do dia 26 de julho, eu sei que eu tenho uma reunião às 8 horas, né? Então, eu vou aqui, clico com o cursor em cima, e ele vai abrir essa janela bem aqui que eu vou já mostrar para vocês como preenche. Posso fazer assim para acrescentar, para vocês verem como é muito fácil. Para acrescentar um compromisso, consigo compartilhar uma agenda com outra pessoa? Tem como compartilhar, é só você ir bem aqui, eu vou já mostrar para vocês, tá? É aqui que a gente vê também, vou já mostrar para vocês. Então, você pode acrescentar eventos clicando aqui, ou vocês podem vir aqui, ó, nesse criar mais. Criar mais, clica aqui que vai abrir a mesma janelinha, tá bom? Quando abrir a janelinha, você coloca o título do que você quer, reunião lá, XY. Você vê que tem várias abas, né? Aqui eu estou primeiro colocando o evento. Você escolhe o dia, pode aqui mudar o horário, tá vendo? Eu posso deixar também essa reunião para o dia inteiro. Quando eu coloco em dia inteiro,
que acontece? Ó, ela vem aqui para cima, ela fica fixa, ela ganha destaque. Se você quer que um evento tenha destaque na sua agenda, você pode usar isso como alternativa. Vou editar aqui que eu não quero, né? Eu quero que ele fique mesmo ali, eu quero que ele fique num horário específico mesmo. Então, eu venho aqui e mudo o horário. Ponho lá, tá bom, esse horário aqui de 10 às 10h30, que é apenas para a gente entender. Ok? Posso. Esse é um evento, é uma reunião que tem toda quarta-feira em X horário. Nesse horário, eu posso colocar para ele repetir em determinados dias, ou todos os dias, ou toda quarta-feira. Ou eu tenho várias opções aqui, ó, como vocês estão vendo, que é bastante útil quando é um evento que é recorrente. Você pode deixar aquela agenda já fixa para todos os dias daquele referentes àquela agenda. Tem essas opções todos os dias, tem toda a quarta-feira, que é o dia que eu escolhi aqui. Tem outras aqui, mas também, nenhuma dessas corresponde à minha necessidade, eu posso personalizar e escolher qual é o dia melhor. Aqui, vou colocar o término aqui. Então, você tem liberdade para poder gerenciar essa questão de eventos que se repetem ou não, tá bom? Se é um evento que é isolado, que é só naquele dia, então você vem e coloca, então, que ele não se repete. Posso gerar aqui um link para videoconferência, que é só eu, clicar bem aqui, que vai aparecer o link. Posso copiar esse link aqui e enviar por e-mail, ou eu posso adicionar local, né, caso eu queira, mas eu também posso adicionar convidados. Olha, que eu acho que essa é a pergunta que você fez. Então, você vem e coloca o e-mail das pessoas que podem participar, compartilhar essa agenda contigo. Imediatamente eles são acionados, eles recebem a notificação. Aqui eu posso escolher ser notificado por e-mail ou receber um sonzinho no computador, ele também dispara no computador caso eu queira. Aqui você pode escolher o tempo, né, 10 minutos antes, para sempre me lembrar de uma reunião 10 minutos antes. Ele faz isso, gente, isso me ajuda muito. Como eu tenho muitas reuniões, falta 10 minutos para uma reunião, ele já começa a disparar lá, oh, meu Deus do céu, aparece lá, reunião, eu já me organizo, me ajusto para lembrar que tenho essa reunião que já está lá notificado. Então, ele lembra por e-mail, também dá o sonzinho lá de notificação. Você pode configurar aqui o tempo, tá bom? Então, aqui eu posso compartilhar a agenda por meio, adicionando o e-mail dessas pessoas, ok? Aqui tem essas possibilidades também para agregar mais pessoas, caso você queira, ou você pode adicionar aqui os e-mails. Tem uma coisa também que eu acho bem legal aqui, ó, que é o seguinte: lembram das agendas que eu mostrei para vocês, bem aqui do lado? Vou descartar essas agendas aqui que eu mostrei para vocês, ó. Então, eu venho aqui e posso codificar por agenda esse evento. Então, eu venho aqui, ó, tá escolhido aqui a marcação, o código para o meu nome, mas essa reunião está relacionada, por exemplo, ao NEAC, que é uma reunião de trabalho do NEAC. Então, eu venho aqui, escolho a agenda e ele já codifica por cor esse compromisso, ok? Porque ele já vai ficar marcado lá aqui, ó, ele já vai ficar marcado, vai aparecer marcado para mim aqui, tá bom? Na cor certinho da agenda que eu estabeleci. É bastante importante isso para quem gosta de trabalhar de forma sistemática e para ter uma dimensão real do tempo que a gente investe em cada agenda de compromissos, né? Compartilha somente o evento específico ou toda a agenda? Tudo que você marcar a pessoa, você compartilha. Inclusive, você pode compartilhar, por exemplo, duas pessoas acessam a agenda evento simultaneamente, logado. Eu
Não testei com muitas pessoas, mas testei recentemente com 2 e deu certo. De a gente compartilhar informações, inclusive por uma outra ferramenta que eu vou mostrar para vocês aqui, que é o Google Keep, ok? Não sei se ao mesmo tempo muitas pessoas conseguem, mas você consegue ter logado, você consegue acessar. Eu não tenho tido dificuldade. Nas minhas agendas públicas, eu tenho acessado e não tenho tido dificuldade de acesso. Então, aqui, olha, gente, aqui você pode dizer se está livre ou se está ocupado, você pode escolher a forma de visibilidade. Essa parte bem aqui é muito interessante, principalmente para quem trabalha com recursos visuais, como professores, que estão tendo que usar as tecnologias, o ensino remoto. Essa aqui é uma área que ajuda muito, que é quando você pode anexar, não só para professores, né? Mas qualquer que seja a função ou dimensão pessoal ou mesmo profissional, você pode anexar documentos a, a essa agenda, né? Você pode fazer anotações, você pode anexar links a essa agenda. Vou dar um exemplo para vocês de como isso me ajuda, por exemplo, na minha aula remota, que é essa, deixa eu ver se dá nessa aqui. Vou pegar desta aqui. Vou mostrar para vocês como que ela me ajuda. Então, olha, aqui na minha aula remota eu tenho, naquela área lá que eu mostrei para vocês, eu coloco, consigo anexar todos os materiais que eu vou precisar para aquela aula. Então, eu não preciso ficar indo e vindo em diferentes pastas, já está tudo reunido aqui na minha agenda, no meu Google Agenda. Tudo que eu vou precisar para aquela aula, os meus links, os meus arquivos, meus links do Google Classroom, quem usa o Google Classroom, que isso vai ficar para um outro momento, tá bom? Mas aqui você tem, eu consigo colocar tudo que eu vou precisar para minha aula aqui. Aí eu só copio, colo no chat ou compartilho a tela com essas informações. Por exemplo, nessa aula aqui eu utilizei link de vídeo, link de frequência, o questionário, a atividade do dia. Então, são coisas que você pode usar, que estão tudo no mesmo lugar, incorporados ao Google Agenda, que facilitam demais a tua vida. Pelo menos para mim, tem me ajudado muito nas minhas aulas remoto, mas você também pode usar de diferentes formas também ali no seu contexto de trabalho, sendo remoto ou não. Ajuda muito, porque fica tudo organizado, você sabe onde as coisas estão e você consegue planejar melhor a sua rotina, tá bom? Então, voltando aqui, esse aqui, como a gente está vendo, deixa eu voltar aqui da reunião, né? No dia 26 que a gente estava. Estou editando aquele arquivo. Então, deixa eu abrir Então, você veja aqui que essas são as possibilidades para você fazer a sua agenda daquele dia, ok? Você pode, inclusive, dizer, se você, nas agendas compartilhadas externas, que alguém pode te marcar ou compartilhar contigo, tu podes colocar a tua disponibilidade. Ah, tal horário, tal dia eu não vou estar disponível. Então, mesmo que te acessem, o Google vai avisar que você não está disponível. Olha que coisa fantástica. Quem trabalha de forma integrada, né, com a sua equipe de trabalho utilizando o Google Agenda. E essa parte é uma parte chave para mim também, que é em relação ao Google Tarefa, que está incorporado aqui, o Google Tarefa, que é uma outra ferramenta do Google, que é quando você começa a listar as tarefas diárias que você tem, nas diferentes dimensões que você tem, na relação ao seu trabalho, em relação à sua vida pessoal, em relação à sua formação acadêmica. Então, você põe a data aqui, e aí você também põe a descrição do evento, da tarefa, né? O que é, você pode colocar a sua tarefa aqui, e é justamente aqui que você anota que vai aparecer essas muitas tarefas que vocês estão vendo aqui, ó. Eu coloquei aqui. É assim que a gente coloca as tarefas diárias. A gente vem aqui, clica, escolhe a opção tarefa,
coloco o título da tarefa, como, por exemplo, preciso comprar uma blusa para um evento lá em um âmbito profissional, ou então preciso corrigir um artigo, correção de um artigo científico. Coloco a data, você pode colocar a data ou não. Se você quiser, você coloca a descrição do que você quer, e se você quiser fazer subpastas, você também pode fazer, que eu vou mostrar para vocês agora, tá bom? Tem essa outra opção, que é lembrete, que são esses aqui, como, por exemplo, que eu coloquei, que eu mostrei para vocês. Eu tenho 2 lembretes fixos, que é marcar o meu horário na box do Cross, e planejar a semana. Então, esses são 2 lembretes fixos que eu tenho. Então, quando dá o horário, eles disparam, e eu sei que dá um aviso sonoro, e eu sei que me lembra que eu tenho que fazer isso. Mas vocês podem fazer outros lembretes, utilizando aí a realidade de vocês. Então, onde que eu faço os lembretes? Eu venho bem aqui, na opção lembrete, e aí você põe o título do que é, né, esse lembrete, você põe o horário, você decide se você vai repetir todos os dias, se vai ser toda terça-feira, você pode personalizar os dias da repetição deles, assim como o horário, tá bom? Se você quer que seja o dia inteiro, para que ele ganhe destaque e fique aqui em destaque, ok? Tá dando para acompanhar até aqui? Digam aí para mim no chat. Até aqui tudo ok, professor. Ok, então vejam que a gente não está fazendo. Eu não tem para vocês verificarem, porque esse vídeo vai ficar na nossa plataforma e você vai poder acessar com calma, treinar com calma, ok? Então, depois dos lembretes, vem aqui horários disponíveis. Assim como ele avisa para qualquer agenda pública que você não pode estar em determinados horários, se você quiser usar, essas 2 coisas são coisas que eu não uso, mas tem pessoas que usam quando tem agendas muito cheias e integradas ao Google Agenda, quais são os horários que você está disponível naquele dia. Então, quem vai marcar reunião com vocês pelo Google Agenda já sabe, o Google Agenda vai notificar que você está disponível naqueles horários. Assim como também notifica que você não tem tempo para agenda naquele determinado horário ali. Você pode usar essas 2 ferramentas caso a sua equipe de trabalho use o Google Agenda como ferramenta para reunião. Então, vocês podem integrar as agendas de vocês dessa forma, ok? Então, olha só. A gente viu todas as abazinhas aqui para colocar, para organizar, planejar a nossa vida, né? Dos nossos eventos e tarefas. E aí eu venho bem aqui, ó, nessa extensão, bem aqui. Tem 2 extensões. Essa primeira, bem aqui, é o Google Tarefa. Esse Google Tarefa que vai me abrir aqui, o que eu cadastro, quando eu abro aqui, que eu cadastro bem aqui, que eu adiciono uma tarefa aqui, ele vai aparecer automaticamente aqui, no horário que eu marquei, e também vai aparecer para mim aqui, nesse resumo na lateral, caso eu queira acessar aqui. Você pode organizar por pastas essas tarefas. É só vir aqui, ó, criar nova lista. E aí você cria a nova lista e ele organiza por pasta as suas tarefas. Eu tenho trabalhado só com uma pasta de tarefas porque eu tenho usado mais o Color Code, que é essa configuração aqui. Mas eu posso fazer as 2 coisas juntas, ok? Então, você pode organizar suas tarefas por aqui, criando novas listas. E aqui, gente, lembra que eu falei do pilar lá, planejamento, que a gente vai usar essa ferramenta para planejar a nossa semana, planejar a nossa vida, mas também eu tenho que controlar se aquilo que eu estou planejando, eu estou conseguindo fazer ou não. Não é isso? Então, fiz todo o planejamento aqui, né? Olha que coisa linda. Eu planejei, tá lindo aqui. Tá todas as tarefas lindas aqui que eu tenho que fazer por dia. Estão todos os meus eventos, todos os arquivos, tá tudo aqui. Planejei, tá tudo lindo. Mas se eu não coloco em prática, se eu não consigo executar, como é que eu vou alcançar o meu objetivo?
comprar sapato de casamento, gente. Eu deixei aí para vocês verem como a gente pode organizar as diferentes dimensões da nossa vida, que são muitas, todas nós temos. Então, olha só, eu posso, como é que eu posso adicionar a tarefa por aqui também? Ó. Além de clicar aqui e adicionar aqui, eu posso clicar aqui e adicionar aqui também, tá bom? Adicionar a tarefa. Aí você vem aqui e coloca. Eu não uso muito por aqui, eu uso mais por aqui. Você coloca título, você pode colocar os detalhes da descrição, você coloca data, caso você queira, e assim por diante. Mas o que é muito legal aqui? Se você pode visualizar essas tarefas por ordem, pela ordem que tu fores colocando aqui, tu podes escolher, né? Ó, por ordem. Se tu selecionar aqui por ordem, a ordem que você for anexando aqui, indicando aqui essas tarefas, já vai o que vai aparecer aqui. Ou você pode usar por data, que é a que eu uso. Porque por data, como eu me organizo de forma cronológica, eu sei o que está pegando ou não, entendeu? Então, olha só, aqui ele já me dá que tem tarefas atrasadas. Tem um monte de coisa que eu preciso comprar, por exemplo, para cá, para casa, que eu não estou conseguindo parar para comprar. Tem 4 dias que eu estou devendo isso. Um material que eu preciso para um edital aí que eu quero concorrer, 4 dias de atraso. Comprar o sapato do casamento que eu vou ser madrinha, eu ainda não comprei o sapato. Então, ele me lembra que eu vou aqui e ele me lembra que está atrasado isso aqui. Além disso, ele me lembra, isso aqui, gente, geralmente fica lotado de tarefa por dia. Não está lotado agora porque eu estou de férias. Então, eu tirei todas as atividades, mas eu já tenho atividades agendadas para semana do dia 26, primeira semana de agosto. Então, já tenho algumas atividades agendadas. Mas olha só isso aqui. Quando eu consigo concluir uma tarefa, lembram lá daquele segundo pilar, que é monitorar as minhas estratégias para ver se eu estou conseguindo alcançar, realizar essas tarefas? Quando eu coloco aqui uma tarefa que eu consigo executar, a coisa mais prazerosa do mundo para mim é fazer isso aqui, ó. Deixa eu fingir que eu estou fazendo. Acho que não tem nada. Deixa eu pegar uma daqui, ó. No dia 26. Tem no dia 26. Eu estou com essa tarefa bem aqui, que é enviar a lembrancinha. Eu sou madrinha, né? Para minha. Eu tenho que enviar. Eu sei que no dia 26 eu tenho que enviar uma lembrancinha, que ela vai casar, tá nessa semana do casamento. Eu vou enviar uma lembrancinha para ela. Quando eu consigo concluir uma tarefa, eu venho aqui, clico com a direita e coloco como marcada, marcar como concluída. E ele automaticamente risca a tarefa como concluída, fica marcada aqui que eu concluí aquela tarefa e também aparece aqui para mim todas as minhas tarefas concluídas. Olha, 94 tarefas concluídas, todas elas riscadinhas aqui. E aí eu posso controlar, monitorar o meu próprio desempenho. Então, por exemplo, num dia cheio, como este que é aqui, vou marcar aqui por dia, num dia cheio como esse, que tem um monte de coisa para fazer, e marcando todas as tarefas, te dá a real de dimensão se tu estás conseguindo cumprir com os teus compromissos para aquele dia. Então, vejam só, que eu planejei, agora eu estou monitorando para ver se eu estou conseguindo aplicar essas estratégias, e ao final da semana, o que, que eu faço? Eu paro e avalio, eu consegui desempenhar todas as minhas tarefas, realizar tudo que eu tinha que fazer, cumprir todas as agendas, consegui fazer isso. O Google Agenda consegue te ajudar a fazer essa avaliação e te deixa com uma produtividade bem maior. Nós já estamos indo para o final do nosso mini curso e eu vou encerrar com esta ferramenta bem aqui, que é uma ferramenta chamada Google Keep. Todos esses, o Google Tarefa, Google Agenda e o Google Keep, eles estão disponíveis em versão no celular. Então, o que você é uma extensão
para o celular. Portanto, como é uma nuvem, tudo isso fica salvo na nuvem e que você pode acessar do seu celular. Inclusive, os arquivos que você vai colocar aqui, os links, anotações e assim por diante. Então, na extensão do celular, do Google Agenda, você consegue acessar o Google Tarefa, mas não o Google Keep. O que é o Google Keep? O Google Keep é um bloco de anotações com uma gama maior de recursos, né? Então, ele fica aqui do teu lado, aqui, um resumo aqui do ladinho, ó, com as anotações que você vê que é importante ganhar destaque. Quando você quer que tenha destaque, você fixa aqui, ó, que ele ganha destaque e vai lá para cima, fica presinho aqui. Ou você pode clicar bem aqui e acessar a plataforma do Google Keep diretamente. Essa aqui eu não usava muito o Google Keep, agora que eu comecei a usar, tenho gostado muito, né? Olha que você pode compartilhar o teu material do Google Keep com o teu grupo de trabalho, você faz anotações, você pode compartilhar áudios com as pessoas, vocês não vão ouvir aqui o que eu gravei, mas tudo que eu colocar aqui, o meu grupo de trabalho pode ouvir, pode ler, pode baixar. Você pode adicionar pessoas para terem acesso a esses materiais, a essas anotações, a esse sistema de trabalho. Você pode criar um sistema de trabalho, inclusive coletivo, que as pessoas possam agregar várias informações de forma conjunta. Então, aqui eu vou ser bem rápida. Vejam aqui que... Aceita imagem também, professora. Aceita Aceita imagem também. imagem. Isso, perfeito. Então, aqui você pode acrescentar áudio, acrescentar pessoas para terem acesso a isso, a essas informações. Essas pessoas podem editar o documento e digitar informações para acrescentar, né? Tu podes usar também a ferramenta de lembrete nele, tu pode adicionar pessoas. Eu uso o mesmo sistema lá do Color Code, eu também uso aqui. Você cria pastas aqui, ó, é só editar marcadores e você vai criando as suas pastas e você vai estabelecendo as cores pareando com as cores do Google Agenda. Né? Então, essa cor aqui é do NEAC. Essa cor aqui são das minhas coisas pessoais, né? E você pode, ó, já terminando, tá bom? Já anexar imagens, você pode anexar arquivos, você pode fazer uma listinha, tipo checklist, ó, desenho, tem várias possibilidades aqui. Eu gosto muito dessa, como vocês estão vendo, ó, quando eu consigo cumprir determinado item, parecido com o da tarefa, eu clico e ele dá para mim como concluído e as pessoas podem ter acesso. Então, vamos dizer que bem aqui tu tem uma lista de tarefas que tu tem que dividir com o teu grupo de trabalho. Então, vamos dizer que o Gustavo, desse meu grupo de trabalho, concluiu determinada tarefa. Ele pode ir lá e clicar dizendo que concluiu. E aí todo mundo vai poder visualizar e ter acesso. Gente, você pode adicionar localização. Nesse aqui vocês estão vendo, ó, eu tenho que comprar essas coisas aqui. E aí eu acrescentei a localização. Percebem? Eu coloco o código, isso aqui é pessoal, esse é do NEAC, esse é do NEAC. Aqui eu acrescentei 2 pessoas, aqui eu acrescentei mais pessoas, olha, eu posso anexar links. Então, eu posso anexar tudo o que eu achar que é interessante, tanto em áudio quanto em vídeo, quanto em arquivo, arquivo de uma forma geral. Acrescentar a localização, adicionar colaboradores para compartilhar e editar os arquivos, e tudo isso você tem acesso também direto no Google Agenda. Então, percebam que, além do Google Agenda de me dar a possibilidade de eu planejar a minha vida, de eu controlar, avaliando o tanto de tarefas que eu consigo executar ou não, se bem aqui para ti aparecem mais atividades por fazer do que cumpridas, aí você tem que repensar, que você não está conseguindo executar o teu plano, percebe? Eu tenho que recalcular a rota, alguma coisa está errada aí.
Então, esta ferramenta me ajuda a planejar a minha vida, sugiro um planejamento semanal, mais detalhado, me ajuda a controlar a execução dessas tarefas, e ao final da semana eu posso olhar para isso aqui e fazer a avaliação do meu desempenho, ou profissional, ou em formação acadêmica, ou pessoal, ver o que falta, o que precisa melhorar, mas além disso, ele também me dá um sistema de trabalho colaborativo com a minha equipe de trabalho. Não só pela vinculação das agendas aqui no Google Agenda, mas também pela vinculação das minhas anotações e arquivos pelo Google Keep. Então, tu tens uma ferramenta bastante integrada, completa, que pode te ajudar a ser mais produtivo, a organizar, a planejar a sua vida e te ajudar a alcançar os objetivos propostos. Bem, eu tentei fazer um mini curso mais geral, mas, repetindo, são poder ter acesso a isso pela nossa plataforma no YouTube, e vocês vão poder revisar, rever e fazer os testes, porque isso só se configura melhor quando a gente consegue aplicar a nossa realidade. Então, você tem que parar um pouquinho, se você realmente tem interesse na ferramenta, e planejar a tua vida com a ferramenta. Faz esse teste numa semana e vê o quanto que você vai ser 1000 vezes mais produtivo, produtiva nas tarefas que você tem que cumprir para determinada semana ou para determinado período. Eu vou abrir aqui rapidinho para perguntas, se não houver, a gente já vai encerrando o mini curso, e você pode ter acesso novamente ao mini curso pelo nosso canal do YouTube, que a Erika já colocou aqui no nosso chat. Alguém tem alguma pergunta, alguma contribuição? Professora, posso fazer uma contribuição? Pode. Abassado. Abassado. Tá. Ele também aceita, a gente pode incluir o link, por exemplo, da sua disciplina, quem está fazendo sua disciplina. Então, no Google Agenda, a senhora disponibiliza 3 artigos para entregar, para falar sobre, ou apresentar, fazer uma apresentação dos artigos numa próxima aula. Ele pode baixar esse arquivo no Google Drive e aí disponibilizar o link da mesma maneira, acrescentando colaboradores, enfim, dentro dessa agenda. Que também, assim que na minha dissertação, eu fiz isso, né, junto com a senhora sabe, né, a gente foi para e passo lá, toda vez que a senhora disponibilizado, eu sabia qual era a data que tinha sido disponibilizado e o assunto que tratava aquele artigo. Então, ele estava dentro de uma pasta do Google Drive, que inclusive era compartilhado com a senhora. E criava subpastas lá dentro, com as datas ou assuntos tratados com a orientadora. Então, tinha uma subpasta lá que a senhora tinha acesso. Ele também dá essa possibilidade, né? Que ele tem uma possibilidade de ter uma quantidade maior de arquivos. Era só isso, né? Obrigado. Exatamente. Para vocês verem como a forma como o Bassalo é egresso do nosso curso de segurança pública, mestrado. Então, para vocês verem como ele utilizou a ferramenta. No caso aqui, está integrando ao Google Drive, né? Que você também pode utilizar. Geralmente, essas ferramentas elas são bastante integradas, inclusive usando o Google Drive. Também você tem essa alternativa. Alguma outra pergunta ou colaboração? Gente, se não, a gente já vai encerrando. O nosso objetivo hoje era fazer um mini curso curto, né? Entendendo que todos nós temos um tempo tão corrido, né? E aí nós já vamos passando para as orientações finais. Vocês vão receber por e-mail o certificado de participação desse evento, que foi produzido aqui pelo NEAC, né? Do Programa de Pós-Graduação em Educação e em Segurança Pública da UFPA. E caso vocês queiram participar dos nossos próximos eventos, fiquem acompanhando pelas nossas redes sociais, porque a gente sempre está aí com novos minicursos para tentar ajudar. Quem sabe o próximo não é você, né, Bassalo, que vai dar esse minicurso. Para tentar ajudar aí a nossa vida, ou profissional, ou de formação acadêmica, e todas as dicas, né, gente, ajuda muito de verdade.
Então, eu desejo muito sucesso a vocês. Espero que vocês consigam fazer uso. Se tiverem alguma dificuldade e a gente puder ajudar, a gente se coloca à disposição, né? E agradeço a você que esteve conosco até agora. Agradeço também a nossa equipe de organização. Muito obrigada, gente. Então, a gente já vai encerrando por aqui. E boa noite a todos. Professora, só uma pergunta. Vai Pode ficar